sexta-feira, minha gente. Aumenta o som, produção. Eita, final de semana já aqui, ó, batendo na porta. Programação carnavalesca todo vapor. Me conta aí como é que tá a programação. Vai pro bloquinho mais tarde? Vai pro show, Rafinha? Vai ficar em casa, viu? Tá de castigo ele, viu? De castigo. Deus me livre ficar em casa. Olha, Rafinha, resguarda. Já aproveita muito, gente, para seguir as nossas redes sociais, mas vamos rapidinho para o nosso pensamento do dia. Olha só, o que a gente finge não ver, a vida esfrega na nossa cara, né? Então, que a gente foque realmente naquilo que está ali na nossa frente. Porque se a gente cria uma ilusão, a vida vem e mostra como é a realidade. Então, aproveita muito para seguir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no TikTok, no Twitter, no X, em todas as plataformas. E lembrando, hein, que pelo YouTube você consegue nos assistir ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aproveita e já me segue também, DarcyBZ_, me segue lá. Vamos agora de informação, vamos de matéria, olha só. A nossa equipe, gente, foi até o bairro da Madre Deus, berço do carnaval na capital maranhense. Local que consegue reunir as mais variadas manifestações e milhares de foliões em busca, sabe de quê? De diversão. Acompanhe. O bairro da Madre Deus é um daqueles lugares em São Luís onde cada rua, cada esquina conta uma história. Ele não é apenas um espaço geográfico, mas um pedaço pulsante da alma da cidade. Formado por uma combinação de pequenos bairros como Lira, Belira, Codozinho, São Pantaleão, Fonte do Bispo e Vila Bessa, a Madre Deus é o retrato de uma São Luís que cresceu, se transformou e ao longo do tempo moldou-se de uma maneira única, carregando as marcas de cada fase do seu desenvolvimento. Quem nos acompanha nessa imersão cultural é o professor e historiador Paulo Gereba, nascido e criado nessa comunidade. É preciso a gente ter uma dimensão do espaço físico do que é a Madre Deus. A Madre Deus, ela envolve diversos bairros. Você tem o Codozinho, você tem o Goiabal, você tem a Vila Bessa, a Vila do Passo, né? Você tem a São Pantaleão. E dentro desse conjunto de bairros, né, que fazem parte desse espaço geofísico da Madre Deus, o que a gente percebe é a criação, né? E a criação, ela vem da comunidade, a organização da comunidade. Nós estamos falando de um bairro que ele vai ter o seu desenvolvimento com o século XVIII. No momento que a cidade ela começa a tomar um aspecto mais urbano, no século XVIII, você começa a ter esse processo de ocupação. Porém, ele vai ganhar um espaço mais relevante, a Madre Deus, no final do século XIX, no início do século XX, que é quando nós temos uma vestigem das fábricas ocorrendo principalmente aqui em São Luís, ou seja, o surgimento de um parque fabril, né, principalmente têxtil, onde o bairro da Madre Deus vai ter duas fábricas de tecidos, ganhando aspecto de um bairro operário por conta principalmente dessas duas fábricas que nós vamos ter aqui na região. Dentro dessa conjuntura, o que a gente observa aqui de lá para cá, várias manifestações vão se desenvolvendo. Na medida que você vai tendo a ocupação desse espaço, na medida que você vai tendo a valorização econômica desse espaço, na medida que você vai tendo a ampliação da comunidade, você tem a organização. E os eventos culturais, eles vão daí florando. O bairro tem um papel central na vida cultural da cidade, especialmente em eventos como o Carnaval e as festas juninas, onde a Madre Deus se reinventa e se transforma em um verdadeiro palco de manifestações tradicionais que celebram a cultura popular maranhense. Os moradores se unem para dar vida a uma série de eventos que fazem os olhos brilharem. Das animadas tribos indígenas e dos irreverentes fofões, ao tambor de crioula e a tradicional casinha da roça. Sem contar com as bandas de carnaval e os blocos como o Bicho Terra e os Fuzileiros da Fusarca, que ganham as ruas e se espalham pelo bairro com todo o seu encanto e energia. Esses blocos e manifestações, cada um com seu jeito único de se expressar, são um verdadeiro retrato da diversidade cultural que permeia a região. Eu olho para onde? Eita, diversão garantida, né, minha gente? Desse lugar aí, de muitas manifestações, eu simplesmente amo estar por lá e toda a comunidade envolvida nesse propósito, nessa temporada. E não é só por esse período não, gente. Eles trabalham ali durante o ano todo em prol do carnaval. E olha,
Pra gente dançar e curtir muito é preciso estar no pique, não é mesmo? E como faz toda a diferença, hein, Tones? Pois é, infelizmente, gente, a escoliose é uma doença que afeta muitos brasileiros. Os sintomas são muitos, como dores, tensões, além de um ombro, por exemplo, mas percebeu em alguém por aí? Pois é, provocando uma curvatura anormal da coluna vertebral em forma de S ou C, onde pode ocorrer em qualquer parte da coluna. E agora quem vai falar mais pra gente, né, até mesmo pra gente muito, sim, esse desconforto é o professor em inovações tecnológicas de medicamentos, enfermeiro, acupunturista, massoterapeuta, ou seja, ele é tudo, né? Ele está aqui ao meu lado, é o doutor Décio Junqueira. Doutor Décio, conta pra gente, escoliose é uma doença que está presente em brasileiros? Como é a realidade hoje em dia? A escoliose, Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. A escoliose, de fato, ela é uma doença que é comum em muitas pessoas, né? Mas a gente consegue perceber hoje com muita facilidade nas pessoas, nos jovens e adolescentes que estão na fase de quê? De crescimento. Por quê? Porque muitas vezes o crescimento dele, ele não é compatível com a estrutura óssea, ela acaba não sendo compatível com o crescimento muscular. E aí acontece uma desregularização desse tecido ósseo que cresce de forma muito rápida, principalmente quando a gente observa na puberdade. Você vai ver muitos jovens que ele começa a crescer muito rápido, a musculatura não acompanha e isso vai gerando o quê? Uma angulação sobre o nível dessas vértebras. Por quê? Porque, na verdade, à medida que a musculatura cresce, o osso cresce e a musculatura não consegue acompanhar, ela vai tendo o tracionamento. E aí o que acontece? Ele vai tracionando para um lado ou vai tracionando para o outro. Porque toda coluna, ela possui angulações que são naturais, que no caso seria a cifose, que é a região central, e a lordose, que nós temos tanto na região lombar quanto na região cervical. Tem imagens aí, gente, da escoliose, da ceifose? Mostra aí. Ah, tá. Tem outras imagens? Coloca da ceifose, da escoliose. Ah, essa aqui é a escoliose, né? Exatamente. Aqui, por que a gente chama que aqui é uma escoliose? Porque quando a gente verifica a coluna por trás, ela deve manter um alinhamento, tá? E aqui a gente observa que ela está com uma inclinação para o lado direito ou para o lado esquerdo. Nesse caso aqui, para o lado direito, né? A gente percebe essa inclinação. Normalmente, quando a gente verifica a coluna, ela precisa estar retinha, tá? E a gente faz um teste onde pede para que o paciente possa botar a mão sobre o joelho, se abaixar e a gente observar essa coluna, né? E aí ela tem que ficar o quê? Sempre angulada de forma reta. Nesse caso aqui, ela está tendo uma inclinação para o lado. Esse tipo de escoliose aqui, a gente percebe o quê? Que essa escoliose, provavelmente, né, aqui lógico que é um desenho, a gente percebe que ela é muscular e não congênita, porque realmente os problemas maiores são quando elas acontecem de forma congênita, quando é no processo de formação da criança. E aí sim, aí a gente tem um problema muito grande. Por quê? Porque, na verdade, para isso precisa de intervenções cirúrgicas, tá? E anos de processo de reabilitação. A gente não consegue fazer um processo de recuperação tão rápido quanto uma muscular, porque isso aqui pode ser postural. Isso aqui a gente observa que simplesmente o fato de você estar com calo no pé, e aí a forma que você fizer errado, você vai fazer uma compensação sobre sua coluna. Então, pela pisada do pé, pelo formato do sapato, já dá para perceber se a pessoa tem escoliose. Ou não? Não tem muito isso. isso? O que eu estou falando assim, porque existe a escoliose compensatória. A escoliose compensatória é o quê? Quando tu tem alguma lesão, se você lesiona o tornozelo ou o pé, você vai tentar evitar botar esse pé no chão. E para você fazer isso, você compensa a sua coluna, entendeu? Isso aí é uma escoliose, compensatória, por conta de alguma situação específica, tá? Aí tem aquela história, meu pé é maior, minha perna é maior do que a outra. Isso pode dar uma escoliose? Sim, pode sim. Quando a gente tem uma alteração no tamanho do fêmur, um desalinhamento do quadril, aí ele vai gerar uma escoliose, que são muito comuns, que a gente observa muito nos adolescentes. Aqui, ó, a gente observa novamente, e o que acontece? Nessa imagem, a gente percebe que quando ele faz esse tipo de lesão aqui já é uma lesão estrutural. Aí aqui a gente já precisa de algum tipo de intervenção cirúrgica,
tá? Porque não é só uma postura, é uma questão estrutural, onde essa vértebra ela desalinhou e saiu completamente do seu eixo. Precisa ir, provavelmente, de um processo cirúrgico, obviamente precisa de vários níveis de avaliação para que a gente possa identificar qual a angulação e para saber se é cirúrgico ou não, né? É necessário saber se é cirúrgico ou não. Pronto, tem outra imagem aí, produção? Pronto, Essa olha aí é a só. cifose. Isso aqui é a cifose. Essa aqui é a cifose. É interessante quando a gente fala, a pessoa tem cifose. Todo mundo tem cifose. Todos nós temos cifose. Nós temos cifose tanto na região cervical quanto na região lombar, tá? Por quê? Lordose, perdão. A cifose, ela fica na região torácica. Mas por que acontece isso? Porque, na verdade, essa lordose que nós temos cervical e lombar e a cifose torácica, ela serve para quê? Para poder alinhar o centro da cabeça ao quadril. Essa é a ideia. Ela faz isso para poder manter o centro de gravidade, para que a pessoa se ponha em equilíbrio e não tropece, não caia com facilidade. E aí o que acontece? Nessa situação, muitas vezes a gente vai ver que a falta de atividade física, que é fundamental, né? A falta de um alongamento, a falta de um preparo físico faz com que essa musculatura encurte e a pessoa vai tendo a tendência a compensar. A gente tem muito uma situação clássica, né? Que quando a pessoa tem escoliose ou cifose, o clássico é todo mundo faz natação, porque não tem fator gravitacional, e manda sair das outras atividades físicas. Aí tem um grande erro. Por quê? Porque toda atividade física, toda pessoa que não faz atividade física, ao longo do tempo, ela vai sentir mais dor. Então, a partir do momento que uma pessoa ela começa a fazer atividade física, mesmo tendo a cifose, lordose, seja lá qual for, ela vai começar a fazer o processo de fortalecimento muscular, vai favorecer o processo de tônus, porque muitas vezes se a pessoa não tem um tônus muscular adequado, ela vai desencadear um processo de fraqueza. E o fator gravitacional, ele não perdoa, ele está exercendo todo o tempo sobre o nosso corpo. E se eu não tenho força muscular para poder lutar contra a gravidade, eu só vou ocasionar e vou piorar mais ainda a situação de cada pessoa. Então, interessante. A postura também pode afetar Com isso? toda certeza. Vamos lá. Hoje em dia, a gente fala muito, a pessoa está usando muito tempo o celular e tal, e vai manter uma postura. Isso aí, a gente tem mais mito do que verdade. Na verdade, o fato de você perder muito tempo no celular e não se exercitar é muito mais prejudicial do que você pegar simplesmente o celular e poder estar trabalhando alguma coisa assim. Porque muitas pessoas trabalham com o celular e fazem uma atividade física e não apresentam essa postura. Às vezes você, obviamente, uma cadeira onde você trabalha com computação, computador, ela precisa seguir à risca as regras ergonômicas. A gente precisa ter uma ergonomia dentro desse processo, para quê? Para que a pessoa realmente tenha essa postura, né? E a partir do momento que ela tem a postura adequada, reta, ela consegue, de certa forma, garantir com que a coluna fique alinhada. E aí, a ergonomia da cadeira, ela vai fazer toda uma diferença. Porque se eu tenho uma cadeira onde eu começo a me esparramar demais, ou ter que me curvar demais, porque às vezes o braço da mesa é muito curto, tudo isso vai interferir na minha postura. Aí, muito tempo parado, o que vai acontecer? Vai gerar dor. Por isso que a gente precisa entender que a atividade laboral dentro dos ambientes de trabalho, ele é fundamental. Fazer uma atividade física, se você chega e está sentindo dor ali, precisa fazer o quê? Se levantar, se movimentar. Porque o nosso corpo foi feito em movimento. A gente observa que quando você tira umas férias muito prolongadas, o que acontece? No final das férias você fala que está o quê? Morto de cansaço. Tá cansado demais, né? Por quê? Porque ficou muito tempo parado, né? Então a gente vai tirar aquele tempinho, mesmo nas férias, para continuar se exercitando, nem pelo menos uma atividade por dia já faz toda a diferença, faz né? Toda a diferença. Então, para quem quer pular o carnaval aí, agora que vai querer pular o carnaval, aí daqui a pouco, tá todo mundo sobrecarregado. Por quê? Porque muitas vezes não fez bem. Doutor, a gente falou sobre a escoliose, sobre qual o outro? Lordose, cifose. Cifose. A outra é? Lordose. Lordose. Isso. Escoliose, cifose e lordose. A gente falou sobre essas doenças, né, que trazem aí o desconforto, mas eu tenho certeza que o pessoal vai agora conhecer um pouquinho, até para saber as formas de tratamento. A gente vai ter um outro momento para falar sobre as formas de tratamento. Qual o seu Instagram?
pessoal, para o pessoal de casa, né? Já mandar aquela mensagem, doutor, eu sinto isso, uma escoliose, tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Muitas pessoas têm muito essa questão de dores, né? Então, para você que sente muitas dores, o que é que eu sugiro? Vá no Instagram, professor Décio Junqueira, tá? E lá a gente dá dicas, dá várias orientações que você precisa para poder começar a fazer o tratamento da sua coluna. E é isso, minha gente. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. E na segundona eu te aguardo. Então vai cair na folia, minha irmã. Mas cuidado com essa coluna, viu? Bora tratar. Beijo, beijo. Tchau, tchau.